A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de levar a palavra de Deus a cada um de vocês. Agradecemos também aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa, ali na Rua Correia Pinto. A Clínica Vida Nossa fica em frente às estátuas da Correia Pinto. Tem o dentista Fernando Gerber e tem ultrassonografia com a doutora Vanessa Gerber. Então, nós agradecemos a Deus pela vida deles. Nós vamos meditar, continuar a nossa meditação, né, na Palavra de Deus, no Salmo 111, mas nós vamos orar mais uma vez pedindo que Deus esteja nos abençoando. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida, te agradecemos pela tua bondade, misericórdia, que nos alcançaram mais nesse dia, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus, nós rogamos a Ti, ó Deus, que a Tua Palavra nos abençoe, nos inspire, transforme as nossas vidas e seja bênção, ó Deus, onde ela chegar. Te agradecemos, ó Deus, por esse meio de comunicação. Abençoe, ó Deus, todos que colaboram com este programa, os que fazem, ó Deus, e te pedimos que a Tua bondosa mão esteja nos sustentando. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Amém. Então, queridos, o Salmo 111, nós lemos já no programa passado, começamos a meditação sobre afeições, né? Então, as obras magníficas de Deus. Salmo 111 diz assim: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Amém. Então nós vimos que o Salmo nos convida, nos inspira, né, a buscar a Deus de todo o nosso coração. O versículo 1 começa com essa declaração: de todo o coração renderei graças ao Senhor. E nós vimos na mensagem anterior que a questão do coração, daquilo que enche o nosso coração, é o que domina a nossa vida, né? O salmista diz que Deus está dominando o seu coração. Ele não tem espaço ou muito espaço para outras coisas, né? E essa declaração de todo o coração denota que o relacionamento dele, né, do salmista que a gente atribui a Davi, com Deus é o que conduz a sua vida, e isso lhe dá outras perspectivas de tudo que está ao seu redor. Começando pelas obras, ou as grandes obras do Senhor, que é a criação, né? Ele diz aqui: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem, né? Então, todos os que sentem prazer na criação, nas obras de Deus, estão numa sintonia com Deus nesse sentido, né?
o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, como nós já dissemos, ele diz que a criação está aí para demonstrar que há um Deus. E que o homem é indesculpável se disser que não sabe que Deus existe, porque a criação está aí para dizer, proclamar que há um Criador, né? E esse Criador, Deus, nessas grandes obras, as obras que ele fez, ele se demonstra. Na teologia nós entendemos que a criação proclama a glória de Deus, como diz a palavra dele, que a criação mostra que existe um Deus, mas essa mesma criação ela não tem a missão, em primeiro lugar, e nem tem o poder de nos tornar filhos de Deus. A própria criação, ela nos identifica como criados por Deus, como criaturas. E aí a palavra de Deus é o instrumento que Deus usou para se revelar ao seu povo como um Deus atuante, um Deus que criou, um Deus que sustenta e um Deus redentor. A palavra aqui no Salmo 111 diz que ele enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Então esse Deus que nos criou e na nossa queda, né, a queda do pecado, ele também providenciou a redenção. Ele enviou a redenção. Nós somos gratos a Deus por isso. Nós entendemos que essa redenção ela só pode ser entendida, só pode chegar ao nosso conhecimento, ser revelada através da pregação da palavra de Deus, daqueles que mantêm essa comunhão. E o salmista diz aqui no versículo 2 que todos aqueles que têm prazer de observar Deus na natureza, eles têm também o entendimento da glória e da majestade de Deus. Ele diz assim, em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Nós não podemos falar de um Deus criador, de um Deus redentor, sem falar de um Deus justo. E a justiça de Deus se revela também na punição dos pecadores, né? Então, nós temos esse entendimento que a palavra de Deus nos traz a libertação, nos traz a salvação, mas ela também nos traz o entendimento da nossa condenação. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito bem isso, dizendo que se não fosse a lei, nós não veríamos o pecado em nós, né? Mas a lei ela veio para avultar o pecado, mas também trouxe a graça de Deus que nos revelou o amor e a bondade de Deus que nos traz essa salvação através do seu Filho Jesus Cristo, o Deus encarnado, que pela justiça de Deus ele teve que morrer no nosso lugar, né? Foi uma morte vicária. Mas o salmista nos convida a também essas afeições, né? A primeira afeição que a gente viu aqui é a do coração, de todo o nosso coração. O nosso sentimento agora, se voltando para Deus, e nós começamos a meditação dizendo que o momento que nós estamos vivendo é um momento que se deu um alarme muito grande, e momento que vivíamos antes da pandemia, eu dizia que havia uma confrontação muito grande com a religião, uma confrontação muito agressiva até por parte dos que eram contra a religião, e daí quando se abateu essa pandemia sobre todo o mundo, parece que há um entendimento de uma ira de Deus, um castigo de Deus, né? E alguns têm utilizado esse momento para dizer isso, mas nós entendemos que isso é consequência das nossas próprias ações. Deus não está castigando o mundo, né? O mundo, por si só, o pecado é o maior castigo, o salário do pecado é a morte. O maior castigo que nós podemos ter é a separação de uma vivência, de uma inspiração com o próprio Deus Criador, inspirador, o doador da vida, né? Então, sempre quando nós rejeitamos o Criador, o doador da vida, nós corremos em direção à morte, e nessa corrida nós tentamos substituir Deus por coisas
que são passageiras, coisas que são voláteis, coisas que nós não conseguimos segurar, coisas que nós não conseguimos perdurar na nossa vida. Nós não temos condições de tornar isso estáveis. A única coisa que a palavra de Deus vai dizer que são estáveis são as obras de Deus, que são verdade e justiça, como diz o versículo 7 do Salmo 111, e os preceitos de Deus. Os preceitos é a palavra de Deus, né? O Salmo 119, ele vai sempre usar muitos sinônimos da palavra de Deus. Os preceitos é aquilo que Deus recomenda ao seu povo, na vivência do povo, né? Então, a única coisa que você pode ter como estáveis, como aquilo que se cumpre, é o que Deus diz e o que Deus faz. Por quê? Como que a gente pode afirmar isso? Porque a palavra de Deus nos revela que Deus já fez isso, está fazendo e irá fazer. Então, quando nós lemos lá o Apocalipse, por exemplo, né, um livro que mete medo em muita gente, nós estamos fazendo nos nossos estudos bíblicos em grupo que nós fazemos na igreja, nos lares, nós estamos fazendo uma leitura do Apocalipse, nós estamos vendo que o Apocalipse é um desvendar da glória de Deus, um desvendar do mundo espiritual com relação à luta que nós temos com o mundo material no sentido de poderes, né? Então, o Apocalipse ele é escrito num contexto de uma perseguição ao povo de Deus, né? Principalmente ali na era romana, logo depois da morte de Cristo, da propagação do Evangelho, e a dispersão do povo judeu, dos apóstolos. Então começa uma perseguição, no ano 70, a destruição do templo, né? A diáspora do povo judeu, e ali há muitas mortes, muita perseguição. O Apocalipse vem revelar que mesmo que o império que esteja dominando o mundo seja um império muito forte, muito vasto, um império mundial, né? Como diz o Apocalipse ali, o trono de Deus ele está estabelecido muito acima do trono dos homens. Então, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança, de revelação, é o descortinar do além, né? O Apocalipse quer dizer isso, a revelação, né? O descortinar do que acontece, do Deus poderoso, das hostes celestiais, do sofrimento, sim, do povo, que nós estamos sujeitos ao sofrimento, mas o nosso destino é a vitória em Jesus Cristo, porque ele venceu a morte. Ele já venceu a morte. E o Apocalipse ele vem contando a história da revelação de que tudo que Deus falou que ia acontecer, isso aconteceu. A fidelidade, a única coisa que permanece é a palavra de Deus. A fidelidade de Deus, aquilo que Ele disse. Então, nos convida a conhecer as ações de Deus, a lermos a palavra de Deus, não simplesmente como relatos, mas como a fidelidade de Deus. Como aquele que, além de ter criado todas as coisas, essas obras magníficas, ele atua na sua obra. E essa atuação começa lá no Gênesis, depois da queda do homem, já enviando a redenção, né? Já prometendo a redenção à raça humana, a todos aqueles que crerem no nome do seu Filho Jesus como o Filho de Deus. Então, o Salmo 111 nos convida a essa reflexão, a essa relação com Deus, com uma afeição muito maior do que tudo que pode chegar nas nossas mãos, né? Uma afeição de todo o nosso coração, uma afeição intelectual, né? A gente desejar isso, ter isso na nossa mente. O versículo 4 ele vai dizer assim: ele fez memoráveis as suas maravilhas. Ou seja, isso está na nossa memória, está no nosso intelecto, né? Que Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Nós precisamos lembrar isso sempre, a cada momento,
como eu disse, nesse momento de pandemia, de reclusão, de afastamento social, nós temos que lembrar disso, que Deus, Ele é poderoso sobre essa doença. Isso não quer dizer que nós vamos ignorar essa doença, mas que nós vamos vencê-la. Nós vamos vencê-la, a humanidade vai vencer esse momento de pandemia. Vai vencer com remédios, vai vencer fazendo isolamento? Sim, também, mas ele é um dos argumentos ou um dos procedimentos, né, nesse momento que nós temos que respeitar, mas nós vamos superar esse momento, nós vamos vencer esse momento. Deus nos deu uma completude como seres, que nós temos uma inteligência, nós temos uma imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, resquícios ainda disso, atributos comunicáveis de Deus, de inspiração, de inteligência, de trabalho, de vontade de vencer, de uma ambição do ser humano na sua sobrevivência, que isso será mais uma etapa vencida na história da humanidade. E Deus está nos dando todas as condições para isso. Nós tivemos aí um momento de críticas, agora há um momento de medo, né? As críticas cessaram, né? Um pouco, né? Começa a querer aparecer alguma coisa, mas ainda há muito medo, há muita obscuridade nas informações. Então nós vivemos ainda incertezas, mas nós convidamos, anunciamos que Deus está nos abençoando nesse momento, mesmo que não pareça, mesmo que as nossas orações elas pareçam ser demoradas para ser respondidas, mas Deus está atuando. Ele é benigno e misericordioso. Essa é a mensagem que Ele quer nos transmitir através desse salmo. Versículo 5, ele está dizendo: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Então, no primeiro momento, essa afeição que o salmista demonstra de todo o seu coração, que ele nos convida também a louvar, e ele quer compartilhar isso, principalmente com aqueles que têm esse mesmo entendimento, creem no Deus que criou todas as coisas, que nos dá prazer de observar. Também essa afeição, ela invade o nosso intelecto, sabemos que é Deus, o que Deus fez, sabemos que Ele está atuando, isso é uma informação atual, é uma informação que nós podemos constatar, né, constatar na sua família, né, constatar, e também somos convidados a ter fé, né, mas a fé também ela não é contrária ao intelecto, a fé e a razão ela trabalham juntas, né? Quando isso acontece, quando acontece essa ruptura da fé e a razão, você está alienado, né? Você não consegue perceber a realidade. Então o salmista nos convida a perceber essa realidade, a perceber as ações de Deus, a amar essas ações, né? Elas fazerem parte do nosso sentimento bom de amor, e glorificar a Deus por isso, do nosso intelecto, e isso vai nos levar a muito mais. Essa afeição dos nossos sentimentos, do nosso saber, do nosso intelecto, vai levar uma afeição de toda a nossa história, de sabermos quem nós somos, apesar de nós não termos como ainda avaliar o que será o futuro. Mas nós podemos saber que o futuro, como dizem muitos, que a Deus pertence, Ele está nos prometendo a vitória final em Jesus Cristo. Então, o que isso nos leva? A fazer uma avaliação da nossa história. E aí você, muitas vezes, viveu uma vida lamentando, né? Lamentando certos episódios da sua vida, lamentando algum desvio, lamentando perdas, lamentando algumas escolhas que você fez que não deveria ter feito.
E aí você vai perceber que tudo isso faz parte de uma história que Deus escreveu para você, não que ele tenha determinado, mas que onde você se encontra e você olha para a sua história, você vai agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque essa afeição que vai te levar a um relacionamento mais íntimo com Deus, ela vai revelar essa história de amor de Deus por você e ela vai transformar o seu modo de ver a história que você já viveu. E isso tem um poder muito grande sobre o que você vai fazer daqui para frente com a sua vida. Mesmo que o cenário que se desvende para o futuro seja tenebroso, né? Como nós temos visto aí muitos profetas do caos, né? Muitos pessimistas, muitos otimistas que perderam a esperança também. Infelizmente, né, nós temos aí, mas temos também pessoas que já viveram o suficiente, que conhecem a sua história, falam assim, gente, o nosso país já viveu uma história muito pior, já vivemos períodos muito piores, com previsões muito piores de perdas, de desesperança, né? Então, é um momento de crise, é um momento de preocupação, é um momento de nós buscarmos a Deus, é o momento de nós derramarmos o nosso coração e buscar amar a Deus de todo o nosso coração, toda nossa força, intelecto e alma, como é o primeiro mandamento que diz. O primeiro mandamento diz isso, que amar ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, alma e intelecto. Né? Então, é o primeiro mandamento. Vamos buscar entender isso e buscar fazer isso. E isso vai nos levar a amar a si mesmo. Amar a si mesmo. E você terá condições de amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. É o resumo dos mandamentos de Deus. E esses mandamentos são fiéis e estabelecidos para todos sempre. E aí, o Salmo 111 fecha com esse versículo, com a chave de ouro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio da sabedoria. Você começa a se ver não como alguém desesperançado e tolo, mas Deus começa, através da sua palavra, lhe dar sabedoria. Lhe dar sabedoria. E a palavra de Deus vai nos dizer que elas revelam prudência todos os que o praticam. Então, em algum momento das nossas vidas, nós agimos feito tolos, tomamos decisões precipitadas, escolhemos erroneamente os caminhos que nós vamos andar, mas Deus nos dá em todos os momentos, no relacionamento com Ele, a renovação da nossa fé, a renovação da nossa vida, dos caminhos que nós podemos trilhar, de como nós podemos reagir aos momentos que nós estamos vivendo e ter não somente esperança de um futuro melhor, mas ter resiliência em meio à tribulação, ter força, uma fé robusta, fortificada na palavra de Deus. E quando essas afeições, esses sentimentos aflorarem no nosso coração, tudo que está ao nosso redor, a natureza, o nosso próximo, será apreciado com muito mais gosto. A nossa vida terá outro brilho. Nós teremos um prazer imenso de fazer parte deste mundo, de glorificar a Deus em todas as ações que nós fizermos. Que Deus esteja abençoando a sua família, o seu lar, o seu trabalho, e se você está sem trabalho por causa da pandemia, que Deus esteja sustentando aqui. Versículo 5. Dá sustento aos que o temem. Lembre-se disso. Deus dá sustento aos que o temem. É o sustento da nossa sobrevivência, porque Ele lembrar-se-á sempre da sua aliança. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Nós estamos transmitindo os nossos cultos
online, através dos endereços Igreja Presbiteriana de Lages, Facebook e Instagram. E se Deus quiser, a partir do primeiro domingo de junho, nós estaremos abrindo as nossas portas, ali na rua Coronel Fausto de Souza. Você é o nosso convidado todos os domingos às 19 horas. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Oh. Jesus,